Bom dia, turma do oitavo ano A. Por cá o estagiário Nason, certo? Do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal. E dando continuidade aos nossos estudos sobre expressões algébricas, certo? Hoje vamos nos aprofundar no valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Inicialmente, iremos para a sua definição. A definição de um valor numérico de uma expressão algébrica diz o seguinte: ao substituir as variáveis de uma expressão algébrica por números e em seguida efetuarmos os cálculos, chegaremos a um valor numérico. Para isso, temos alguns exemplos aqui, certo? Vamos a esse exemplo aqui. Exemplo 1. Exemplo de valores numéricos. Exemplo 1. Os alunos João e Pedro, da escola Prefeito Mozart Cardoso de Alencar, pegaram na biblioteca da escola a mesma quantidade de livros para lerem durante o final de semana. Se João pegou 4 livros, quantos livros os dois alunos pegaram no total? Esse é um exemplo onde teremos que formar aqui, no caso, a expressão algébrica e logo em seguida resolver para chegar no seu valor numérico. Aqui é a resolução do primeiro exemplo. Temos 2 alunos, certo? Coloquei aqui vamos colocar aqui as informações que a gente tem no problema. Alunos 2. Quantidade de livros que cada aluno pegou. A princípio eu não sei, certo? Que seria o X. E o total de livros, que no caso é o que eu quero saber. Aí, o total de livros é igual à quantidade de alunos, certo? Vezes a quantidade de livros, que no caso vai ser o X. Substituindo, eu vou ter que o total de livros é igual a 2 vezes X. Aqui eu tenho a expressão algébrica, certo? Só que no problema, já no final, ele fala que João pegou 4 livros, certo? E como no início do problema fala que ambos os alunos pegaram a mesma quantidade de livros, então iremos substituir aqui. Para x igual a 4, nós temos que o total de livros é igual a 2 vezes x. Aí substituindo x por 4, certo? Eu vou ter que o total de livros é igual a 2 vezes 4. E no final, para finalizar, que o total de livros é igual a 8. 2 vezes 4, 8. Então, esse 8 aqui é o valor numérico da expressão algébrica. Ou seja, quando eu tiver uma expressão algébrica, e nessa expressão algébrica eu substituir a variável pelo um valor correspondente a ela, eu vou chegar no resultado para essa expressão algébrica. E o resultado dessa expressão algébrica se chama valor numérico da expressão algébrica. Correto? Vamos aqui a outro exemplo aqui. Exemplo 2, certo? Calcule a área de um terreno representado pela figura. Aqui está a figura. Eu tenho aqui um quadrado e tenho um retângulo, certo? E aqui eu tenho o valor equivalente a cada lado. Como é um quadrado, são lados iguais, e um retângulo, a base é 3 e sua altura é 5. Como vimos em aulas anteriores, certo? A fórmula da área do retângulo e a área do quadrado, eu tenho que a área do retângulo, a forma é b vezes a base vezes a altura. E que a fórmula da área do quadrado é c ao quadrado, ou lado ao quadrado. Eu tenho os valores de b aqui, de a e de c. B é a base, certo, do retângulo, que é 3. O a é a altura, que é 5. E o c, no caso, é o lado do quadrado, que no caso é 3. Então, para eu calcular a área total, eu vou ter que somar a área do retângulo com a área do quadrado. Substituindo aqui, eu tenho que a área total, a fórmula da área do retângulo é b vezes a, mais a fórmula da área do quadrado, c ao quadrado. Fazendo a substituição das variáveis pelos seus números correspondentes, eu tenho que a área total é igual a 3 vezes 5 mais 3 ao quadrado. Realizando o cálculo nessa expressão algébrica, eu tenho que a área total é igual a 15 mais 9. Então, por último, a área total é igual a 24. 24 sendo o valor numérico. É bom lembrar que 24 é o valor numérico para A igual a 5, B igual a 3 e C igual a 3. Se eu modificar algum número aqui dessas variáveis, consequentemente vai interferir diretamente
no valor numérico da expressão algébrica, ok? Então, dando continuidade, temos aqui um outro exemplo, certo? Que a gente também pode aplicar o valor numérico, que no caso é quando eu já tenho uma expressão algébrica, certo? Como vocês podem ver aqui. Temos a expressão algébrica 2x mais 3 menos 3y mais a parênteses x menos 2y. Notemos que aqui temos duas variáveis, né? A variável x e a variável y. Aí eu quero saber qual o valor numérico da expressão algébrica, quando o x for igual a 2 e o y for igual a 3. Aí aqui é simplesmente eu pegar e fazer a substituição, certo? Pegamos aqui a expressão algébrica, depois substituímos, substituir as letras, que no caso se chama variáveis, pelos números que no caso foram nos dados, onde o x é igual a 2 e o y é igual a 3. Fazendo a substituição aqui e realizando os cálculos, eu vou chegar a 4 mais 3 menos 9 mais 2 menos 6, certo? Pra vocês entenderem, aqui eu fiz só a substituição das variáveis pelos números, depois realizei o cálculo. E, consequentemente, aqui é só ir eliminando, no caso aqui, o parêntese, certo? Vou repetir aqui, eu já posso fazer a soma direta, mas eu deixei aqui bem explicado para vocês ficarem mais fácil de compreender. 4 mais 3 menos 9 mais 2 menos 6 é igual a menos 4, certo? Retira do parêntese, aí fica 4 mais 3 menos 9 com menos 4. Positivo com negativo se anulam, números iguais, sinais diferentes se anulam. Então ficou mais 3 com menos 9, que vai ser igual a menos 6. Então, menos 6 é o valor numérico para essa expressão algébrica, quando os valores de x for igual a 2 e os valores de y for igual a 3. Correto? Pronto. Finalizando esses exemplos, certo? Tenho aqui algumas observações. E uma delas é o seguinte: em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico. Isso acontece quando o denominador da expressão for igual a zero, pois não existe divisão por zero. Temos aqui dois exemplos. A expressão 1 mais x sobre x não tem valor numérico quando x for igual a zero, certo? No caso, eu vou substituir aqui, vai ficar um zero, fica 1 mais 0 sobre 0. Só que não existe uma divisão por zero. Então, no caso, não existe um valor numérico. Mesma forma é o segundo exemplo. Temos uma expressão aqui mais complexa, certo? Que é 1 mais 3x menos y sobre x menos 3. Porém, ela não vai ter valor numérico quando x for igual a 3. Pois eu substituindo aqui o x pelo 3, fica 3 com menos 3, 0. Então, o denominador é 0. Então, ela não possui um valor numérico, certo? E por último, temos o seguinte: quando tivermos uma expressão fracionária, certo? Acabamos de falar. Podemos saber quando ela não tem valor numérico. Para isso, basta igualar o denominador a zero. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, eu já tenho uma expressão numérica, que no caso eu tenho um exemplo aqui, 1 mais 2x sobre 3x menos 4. Eu quero saber se ela vai ter ou não valor numérico e quando é que ela não vai ter valor numérico. Então, para eu saber quando é que ela não vai ter valor numérico, então eu pego o denominador, certo? Que é 3x menos 4 e vou igualar a zero. Foi o que eu fiz aqui, 3x menos 4 igual a zero. Resolvendo aqui essa equaçãozinha, eu vou chegar aqui x é igual a 4 sobre 3, certo? Então, com isso, conclui-se que quando o x for igual a 4 sobre 3, a expressão fracionária, certo? Que no caso é a mesma aqui, 1 mais 2x sobre 3x menos 4, ela não vai ter valor numérico, pois quando eu substituir aqui o x, quando eu substituir esse x aqui por 4 sobre 3, eu vou ter o denominador aqui igual a zero. Então, consequentemente aqui, vai ser uma expressão algébrica sem valor numérico, certo? Espero que tenham compreendido aí o assunto e qualquer coisa estamos à disposição.